Olá, NutriKids! Estamos mais uma vez ao vivo, aqui para fazer nossa mentoria ao vivo. Nessa série de lives eu te ensino como você pode atender com segurança e viver da nutrição infantil através de um passo a passo. Oba! Seja bem-vinda, Oi, Thay! Tudo bem? obrigada. Tá nervosa ou é tranquilo? Tá tranquilo. Eu já fiz algumas lives algumas vezes. Só Ah, não então sei se tá bom, a arrasou. internet vai colaborar, que minha internet está um pouco instável hoje, então se eu cair, Tá, aí você volta de novo, não tem problema. tá Tem bom. problema não. Te apresenta, Thay, de onde você é? Eu sou aqui da cidade de Campinas. Não sei se Ah, em você São conhece. Paulo. Isso. Conheço de nome. Acho que já passei por aí perto. Eu sou daqui, é uma cidade bem grande e eu tô começando a atender agora mais, né, o público materno-infantil, né? Eu fiz a pós-graduação, tô fazendo também o curso de consultoria e tô Uhum. começando agora nessa área. Então você está formada aí há 2 anos, mais ou menos, é isso? Isso, 2 anos. Exatamente 2 anos. Show. E você começou a atender agora, depois de 2 anos? Não, não. Eu comecei a atender assim que eu me formei, né? Mas aí os casos que vêm, né? Mais emagrecimento, hipertrofia, né? Diabetes, são os casos que vêm mais pra gente, né? No consultório assim que a gente se forma. E eu gosto também de emagrecimento, mas sou apaixonada por materno infantil, então comecei a fazer a pós-graduação 6 meses, 7 meses depois, mais ou menos. E aí agora tô começando a investir bastante, porque eu amo. Show. Então, deixa eu entender essa situação. Você ainda não se posicionou como nutricionista infantil, você ainda está atendendo um pouco de tudo. Ainda estou atendendo emagrecimento, alguns vegetarianos também eu tenho. A maioria é emagrecimento. Eu tenho alguns pacientes, né, que são do materno infantil. Mas agora que eu comecei a divulgar também bastante no Instagram, né? Estou começando a fazer grupo de introdução alimentar também, Show. mas ainda tendo outros casos, né? De emagrecimento, enfim, comecei faz mais ou menos um mês, assim, divulgar de fato o materno infantil. Ah, então é bem recente. Então você vai fazer essa transição com calma. Isso, eu tô tentando, tô Tá. tentando. E eu comecei agora, né? Já coloquei um grupo de introdução alimentar e assim vai indo, né? Porque o pessoal que tá no meu Instagram também tem um pouquinho de tudo. E será que ela vai cair? Ai, Vamos ver se ela volta. Tá oi, aí? tô aqui. Minha internet, Voltou? Não tem problema, a gente vai tentando. Tá me ouvindo agora? tô sim. Tá. Thay, então, se você me permite te ajudar, né? Já que você quis entrar, que eu acho que você quer a minha ajuda. Com- É, eu primeiro preciso entender, é a sua. Não sei se ela vai me ouvir, que tem uma travadinha. Tô ouvindo, Tá ouvindo? tô É ouvindo. da sua vontade, é da sua vontade parar de atender emagrecimento, parar de atender vegetarianismo e atender só materno infantil? Ou você se imagina atendendo de tudo um pouco? Olha, no momento, eu me imagino atendendo um pouco de emagrecimento também, mas só que futuramente eu me imagino só no materno infantil, sim. Tá, futuramente quanto tempo? Uns 2, 3 anos, aí eu me imagino só no materno infantil. Tá, Gestante, produção alimentar. tá. E você só conseguir se imaginar daqui 2 anos, será porque é a realidade que você está vivendo hoje? Porque eu quero que você pense como se você pudesse escolher, como se não Uhum. tivesse barreiras nem obstáculos. Ah, eu quero só materno infantil. Se você pudesse escolher hoje, o que que você escolheria? Eu acho que eu escolheria só o materno infantil. Se eu pudesse escolher, eu acho que seria só isso. Eu E se- investiria nisso. tá. E se eu disser que você pode escolher? Eu Você acredita em acredito. mim? Acredito, com certeza. Porque eu tô vendo que é uma área que
que agora que eu tô começando a divulgar mais, né? Estão vindo bastante mamães, né? Tá vindo bastante gente, assim, perguntar, interessada. Eu tô vendo que é uma área que as pessoas têm bastante dúvidas, principalmente em introdução alimentar. É uma área que gera bastante receio também. Eu tenho algumas pacientes gestantes e elas também têm bastante medo, né? O que comer, o horário, ficam bem receosas mesmo. Então eu vejo que é uma área que dá para ajudar bastante, assim, e demais. E eu gosto. Perfeito, maravilhoso. Então eu tive a resposta que eu queria. Porque você estava me respondendo conforme a sua realidade deixava, Sim, né? sim. Mas assim, quando a gente fala da parte financeira, é claro que a gente não pode meter as mãos pelos pés. Tipo, não vou mais atender emagrecimento, sendo que aqueles 150, R$ 200, não sei quanto é que você está cobrando, vai fazer falta para você pagar suas contas, comer, se locomover, enfim, né? Mas essa transição pode ser feita de forma gradual sem te prejudicar. O que Uhum. que eu te recomendo? Que você estava postando quase 100% de emagrecimento, né? Agora, no último mês que você começou a postar mais de materno infantil. Então, você vai fazendo assim. A primeira semana, digamos, era 100% emagrecimento, você está postando 20% materno infantil, né? Vamos fazer assim, de 10 posts por semana, 2 era tá sendo de materno infantil. Espera passar umas 2 semanas, de 10 posts por semana, 4 de materno infantil. Nas outras semanas, de 10, 6 de materno infantil. Até que fique assim, 2 de emagrecimento e 8 de materno infantil. Você vai ver que você vai começar a perder seguidor. E que isso não pode doer em você. Isso é um bom sinal, tá? Porque se você estiver perdendo seguidor, é sinal que tá ficando quem você quer que fique e tá sendo quem não vai usufruir do teu trabalho de nutricionista infantil, que ela tinha interesse em emagrecimento, tá? Uhum. Então isso vai acontecer, já tô te falando para você não sofrer. Até que vai chegar um ponto que você vai começar a postar só materno infantil. Essa transição pode durar 3 meses, pode durar 6 meses, vai depender de quanto você vai estar segura para isso. Eu já faria em 3 meses, assim, daqui 3 meses já postar materno infantil. Por quê? Você já está há 2 anos atendendo outro público, né? Então vai continuar pingando um paciente ou outro de emagrecimento, né? Porque alguém vai indicar, algum profissional que você tem parceria vai indicar também, a vizinha vai te indicar. E não quer dizer que porque você só está postando materno infantil, que você não pode continuar atendendo. Uhum. Então você vai fazer essa transição para nas redes sociais se posicionar como a nutricionista de bebês e crianças ou de gestantes. Tu pretende atender desde gestação, é isso? Isso. Gestação, introdução alimentar. E eu gosto também bastante de crianças também, né? Que não estejam na introdução alimentar, né? Mas eu gosto bastante também dessa parte, da parte de educação nutricional. Eu gosto bastante. Uhum. Show. Então, assim, faz essa transição, se posiciona nas redes sociais, na vida real, quem estiver te procurando, continua atendendo. Uhum. Até que vai chegar um ponto que a nutrição infantil vai estar te trazendo o rendimento que você precisa para se manter. E a partir desse momento, quando você estiver ali ganhando uns 70, 80% só de nutrição infantil, você começa literalmente a recusar esses outros pacientes. Dói recusar, porque a gente está vendo o dinheiro indo embora, né? Só que ao mesmo tempo você vai depositar 100% da sua energia, do seu tempo, da sua dedicação na nutrição infantil. E aí onde você vai criar forças nesse nicho para começar a realmente virar referência, realmente ser, nutricionista infantil, tem a Thay, vai nela, né? Então, que tipo de música você gosta de ouvir, Thay? Eu gosto de rock, eu gosto de música brasileira, assim, também. Então, É geralmente, quando você tá afim de minha ouvir um. preferência. Tá. Quando você tá afim de ouvir um rock, você já sabe a rádio que você vai ligar, né? Sim, E sertanejo é outra, né? é totalmente diferente, né?
Então, quando as mães pensam nutricionista, elas hoje a nutrição infantil já está tão difundida que elas nem querem saber se existe uma nutricionista que atende adulto, mas que também sabe atender criança. Elas querem a nutricionista que se posiciona como nutricionista de criança. Elas querem a especialista, né? Aquela que só atende criança, que vai cuidar muito bem do meu filho, que é o bem mais precioso que eles têm. Então, eles querem levar para um profissional especializado, né? A gente sabe que não existe especialização em nutrição infantil, mas é um profissional que só atua nisso, né? Que dedica a sua vida, o sangue e o suor nisso. Concorda? Concordo, porque eu vejo, né, e também escuto alguns relatos também de mães que às vezes levaram numa nutri que não é especialista, né, e acabou tendo informações que, né, não seria o que se tivesse com um profissional que foi e que estudou para isso, né, que é capacitado. E realmente, né, um nutricionista assim que não é especialista, né, tem as informações, tem bastante informações, né? E a gente, né, sai da faculdade também com bastante informação, sabendo atender um pouco de tudo. E aí eu acho que o nutricionista que não é especializado, ele leva essa informação, né, da faculdade, né, o básico que É, aprende. Não, assim, exatamente. estudar para isso, né? Eu vejo que é mais o básico que leva. Não, nem precisa, eu acho que, né, a especialização em si, mas se você pegar para estudar muito bem, você consegue, né, aprender, né, Perfeito. coisas de introdução alimentar, Uhum, gestantes, se você pegar para estudar isso, né? E eu acho que exatamente. é assim que tem que ser, né? Quem vai atender esse público tem que estudar bastante, eu tô vendo. E assim, tá, isso em qualquer nicho, né? A gente tem que manter nossos estudos. Mas, inclusive, você sabia, por exemplo, nutrição materna infantil compreende desde casais tentantes até adolescentes, né? Então, casais tentantes, gestantes, as mães lactantes, os lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes, né? E não necessariamente a gente tenha que atender todos esses públicos também. Hoje eu atendo bebês, crianças e adolescentes e amamentação. Eu conheço nutricionistas que só atendem criança com seletividade alimentar. Então é o subnicho da nutrição materna infantil. A nutrição infantil é um nicho, subnicho. A nutricionista, obviamente, né, começou atendendo de tudo, foi sentindo amor por seletividade e se posicionou como a nutri que atende a criança que não come. E o consultório enche da mesma forma. Então, quanto mais a gente se especializa, a gente tem essa sensação de que vai perder pacientes, na verdade, mais a gente ganha, né? Porque no fim, a comunicação que a gente vai ter com aquele público vai ser muito mais certeira. Entende que quando a gente fala para uma mãe que está em fase de introdução alimentar, a mãe que te segue porque tem uma criança com sobrepeso com 6 anos, não vai querer saber desse teu post de introdução alimentar, né? Não vai servir para ela. Mas claro, eu posto e muitas nutris postam um pouco de tudo porque a gente atende um pouco de tudo, mas eu quero te mostrar que você pode até escolher um subnicho da nutrição infantil e ser muito bem sucedida nisso, Eu né? Porque a sua comunidade... Pode falar? sim, eu vejo, desculpa, mas Pode eu falar. vejo também que senão depois eu esqueço de falar, mas eu vejo também que tem bastante nutris que são especializadas também em alergias, né? Tem de tudo. Eu vejo, Você... eu fuçando assim no Instagram, eu vejo que tem nutris que são especializadas para atender só alergia, né? E eu acho muito legal isso também, essa parte, né? Então elas só atendem crianças que têm alergia. E acho isso muito legal. E tu sabes que geralmente essas nutris, por exemplo, a nutri que só atende alergia, porque provavelmente ela teve um filho multialérgico. Ela sentiu a dor, né, de não poder dar todos os alimentos, de ter que ficar preparando tudo separadamente, em utensílios separados, não podia sair com o filho. Então, isso eu quero que você, na tua jornada, sinta qual é a sua missão, né? Porque cada um tem um chamadinho, né? Então você, ao longo da sua carreira, você vai entendendo o que não sei no que tu acredita, mas enfim, o que alguém preparou para você, o universo, Deus, enfim, que é a sua missão aqui na Terra, né? Então,
quando você me disse lá no início que se você pudesse escolher, você escolheria nutrição infantil, é porque no fundo você sabe que a sua missão é essa. Não quer dizer que você não vai ser boa e não vai ajudar as pessoas que querem emagrecer. Se você está atendendo até hoje é porque você está gerando resultado. Uhum. Mas no fim, o que te faria feliz verdadeiramente seria a nutrição infantil, não é? Com certeza, com certeza, você falou tudo. É bem assim mesmo, porque no começo, né, é, no começo assim que eu me formei, eu não gostava de materno infantil. Na faculdade, então, nossa, eu também não, nossa, mas aí eu fui estudando, você vai pegando amor, né? Você vai gostando. E aí eu fui cada vez mais me interessando. Foi aí que me levou a fazer a pós-graduação também, né, de materno infantil. E eu gosto bastante desse público. E aí, você está com coragem de cada vez se posicionar mais como Tô, nutricionista agora eu tô. infantil? Agora eu tô. Agora eu tô. Assim, comecei faz um pouquinho tempo mesmo, assim, né, de me posicionar como a nutricionista materno-infantil. E aos pouquinhos eu tô fazendo isso, né? Tô fazendo essa transição aí. Vou fazer o que você falou. No Instagram também não estava investindo tanto tempo assim também, né, no Insta, e eu acho que é uma boa ferramenta também, então eu vou investir mais nesses posts, né, de materno infantil mesmo, né, ou de introdução alimentar, que é os grupos que eu fiz também, que vai começar ainda. Quero sentir um pouco também, né, do que é a demanda que vem, né, quais são as principais dúvidas. Eu acho que esse grupo vai ser bem legal para isso também, para eu ver qual que é a maior dúvida, né? O que as mães procuram mais também. Que bom. É bom te ver que você, assim, você já está no movimento, né? Você já está indo atrás, Uhum. já organizou teu grupo e tudo mais. Então, não basta só você saber o que é nutrição infantil. Você tem que ir atrás, né? De viver na prática. E o melhor de nós sermos autônomos tem os prós e contras, né? Não temos 13º, não temos férias, né? Tem que Pode ter mês bom, organizar a rotina. pode ter mês bom, pode ter mês ruim, né? Tudo depende da gente. Mas o lado bom é que a gente pode mudar a nossa decisão a qualquer momento. Ninguém vai dizer o que a gente pode ou não pode fazer, é a gente. Se amanhã você acordar, não, vou abandonar a nutrição infantil, quero emagrecimento. Beleza, é só começar de novo. E hoje, com as redes sociais, tudo é muito rápido e intenso. De repente, você já se posiciona de novo para emagrecimento e tá tudo certo. Mas é importante a gente viver esse momento. Nesse momento, o que eu sinto? Eu sinto isso. Né? Eu quero nutrição infantil, então eu vou seguir o que eu tô sentindo. Se lá na frente mudar, igual você já mudou, né? Nunca pensou em ser. Nunca. E aí muda. Uhum. E tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Agora a gente já decidiu, né? É, já deu o direcionamento, né? Isso. Uma coisa que eu tenho bastante dúvida, né? Que é alguns pacientes que eu atendo de introdução alimentar. E foi aí que eu fui percebendo também que eu gosto bastante desse público, né? Quando veio alguns para mim. É, eu tenho bastante dúvida referente à suplementação de bebês, Uhum. principalmente do ferro. Porque, assim, eu vejo que tem algumas mães, né, que já estão bem informadas, né, em relação ao açúcar que tem nos ferros que são, né, de farmácia, que os pediatras é, prescrevem. E algumas, elas até me perguntam se tem, né, um ferro com uma opção que seja sem açúcar, né, que não tenha açúcar, né, porque é a partir dos 3 meses, né, que o ferro tem que ser suplementado. E aí algumas não querem oferecer açúcar. Eu fico bastante em dúvida em relação a isso, porque eu já entrei até em contato com algumas farmácias de manipulação e elas, as farmacêuticas, né, elas me falam que o gosto é bem forte. E eu imagino, né, porque ferro puro, sem açúcar, sem nada. Aí a minha principal dúvida é isso, né? Como agir em relação a isso? Né? Se a Perfeito. mãe não quer o açúcar, né? Uhum. O que você fez, tá, é a melhor atitude que você pode fazer. Para a gente aprender de suplementação, a gente tem que estar em constante contato com as farmácias. Porque você fez pós-graduação, né? Eu também fiz. Na minha pós, não falaram. Assim, até falaram, mas superficialmente.
né? Na minha Então, nem chegaram a comentar, então eu fiquei bastante em dúvida em relação a isso, né? E aí, quando vieram me uhum, perguntar, eu fiquei sem saber o que falar. cri, cri, É, cri. tipo, meu Deus, e agora? Então, assim, eu aprendi muito e devo muito o que eu sei de suplementação à farmacêutica aqui, que é de perto aqui do consultório, porque o que a gente trocou de figurinha pelo WhatsApp, o nome dela é Bruna, né? Bruna, isso, aquilo. Ela me mandava um áudio de 3 minutos me explicando. Você faz assim, tem desse jeito e não sei o quê. Então, são os farmacêuticos que entendem, como é que eu vou dizer? O veículo, né, que a gente pode dar essa suplementação. Se é sachê, se é cápsula, se é xarope, se é com gosto, se é sem gosto. Então, a melhor forma de absorção. Qual que está sendo o melhor ferro aí que vocês estão prescrevendo? Ah, é o ferro quelado, beleza. Então, assim, é só trocar figurinha que a gente vai aprendendo, né? Aqui na minha região, o que eles dizem que é o mais aceito por bebês e é o que eu prescrevo, é o ferro taste free, que é o ferro sem sabor. Uhum. Né? Então, eles amenizam o sabor do ferro e não tem adição de xarope. Não vou dizer que não tem gosto ruim, tem, as mães até falam que tem, mas os bebês tomam, eles aceitam. Dificilmente uma mãe fala que não aceitou. Inclusive, não sei se você já tentou tomar o ferro, né? Eu gosto de me colocar no lugar da criança. Esses ferros que a gente compra de farmácia mesmo, né? Enfim, tem Uhum. várias marcas. Já tentei tomar e é horrível. Eu não suporto gosto de xarope, né? Então aí junta com o ferro é horrível. Eu nunca tomei o ferro test free porque senão eu teria que manipular só ele sozinho para eu entender. Mas veja com a farmácia se tem essa opção, né? Então eles colocam ali em gotinha, você dá o ferro sem sabor. Beleza? Beleza. E a diluição também, né? Se o bebê vai tomar todos os dias, isso a gente vê tudo com a farmácia também, né? Não, daí você, nutricionista, na hora da Eu. sua prescrição, Ah, você tá. tem que deixar claro, assim, em que momento que ela vai tomar esse ferro. Geralmente eu Uhum. coloco junto com uma refeição que contenha fruta, né? A dose, você vai colocar quanto você quer de miligrama por ferro ao dia, né? A gente sabe que é mais, para a maioria dos bebês, se não nasceram prematuros, é 1 miligrama por quilo de peso, né? O Uhum. bebê tem 9 quilos, então são 9 miligramas de ferro quelado ao dia. Então, o que vai acontecer? Você vai prescrever o quanto você quer que ele receba de ferro por dia. A farmácia, geralmente é assim, ela vai dizer quantas gotas, ou quantas cápsulas, se for adulto, a pessoa precisa ingerir por dia para receber o que você prescreveu. Então, Ah, sim. lá na hora ela vai dizer, ó, para essa dose são 2 gotas, né? Ah, tá. Eu Tá? ficava em dúvida com isso também, né? Porque para bebê tem que ser em gotas. Aí eu ficava na dúvida se eu que tinha que passar quantas gotas, né, que eram, a dosagem é a gente, né? Mas aí eu ficava em dúvida, as gotas, será que sou eu? Sim. Será que é a farmácia que vai falar qual que é? Para você ver que é uma coisa tão importante e a gente não. E eu, pelo menos, não vi na pós-graduação. Sim, é importante você perguntar para as farmácias aí da tua região. É sempre bom ter mais de 3, né? 3 ou mais para indicar, Ficar, né? né? Isso. Então é bom você ter contato, conhecer os farmacêuticos. Eu gosto de conhecer cada um, né? Até para você poder indicar com segurança, né? Que querendo ou não são produtos manipulados, por exemplo, probiótico, né? Que são as bactérias. Tem que ser uma farmácia que você confia, né? Eu já tive pacientes que fizeram probiótico em algumas farmácias e o bebê teve uma baita reação, diarreia, enfim, que provavelmente não foi bem manipulado, né? Então é importante você entrar em contato, até para eles te indicarem seu trabalho, né? E Você não me parece ser a Nutri que tem vergonha de ir lá e falar, né? não, Show. conforme eu me formei, né? A gente tem que correr atrás das coisas. Eu comecei a ser mais cara de pau nesse sentido. Então eu Perfeito. vou lá, eu falo, eu pergunto, mas isso também fui criando com o tempo, né? Eu fui percebendo que eu tenho que ser assim, né? Para chegar, para conversar. No consultório eu perdi bastante vergonha também, fazendo live, que de vez em quando eu faço também com as minhas colegas. É, a gente vai perdendo a vergonha. É isso aí. Assim, até
É possível a gente conseguir muita coisa, não precisando aparecer tanto nas redes sociais, se a gente é mais travada, né? Uhum. Enfim, antigamente não existia rede social e os profissionais conseguiam, né, se colocar no mercado, mas demorava mais, né? Esperava o boca a boca acontecer, né? E hoje a gente pode aproveitar a rede social para ir lá e falar. Mas voltando à farmácia, eu ia dizer, pergunta para as farmácias da sua região como eles fazem. Porque tem algumas farmácias aqui que falam, ó, eles indicam, ó, você pode colocar quanto de vitamina D você quer por gota. Se você quer 400 UI por gota, coloca 400 UI por gota, né? Então é importante você estar sempre em contato para não haver dúvidas entre vocês. E eu percebo também que as mães reclamam que mancha bastante, né, o ferro, tanto esses do de farmácia mesmo, né, que prontos que os pediatras passam, até esses mesmo, acredito eu que Sim. se for puro ainda pior ainda, acho que mancha de um jeito absurdo também. E É aí, mancha, mas pode falar. mas é necessário, né? Não tem como, não. Eu acho que assim, ó, tudo tem seus prós e contras, né? E os prós de você suplementar o ferro são muito maiores do que os contras, que é manchar a roupa, né? É só botar um paninho aqui toda vez e às vezes colocar uma roupinha velha para isso. É claro que quando a gente for mãe, você é mãe? Não. Quando a gente for mãe, a gente também vai reclamar, eu tenho certeza. Porque a gente vai estar cansada, a gente vai estar cansada de lavar roupa, de ter que ficar tirando mancha de roupa. Eu não tenho dúvida que a gente As vai comidas reclamar. no chão, É, porque na assim, mesa. no dia a dia, o cansaço, né? A maternidade cansa muito. Então, deixa reclamar, né? Ouve aquela mãe realmente mancha, mas confirma, né? Afirma e reforça a importância da suplementação do ferro, né? Porque uma criança com anemia vai ficar ali no cantinho dela, apática, né? Sem força para brincar, enfim. Então, é melhor a prevenção, né? É, você prefere que seja todos os dias, uma dose que seja todos os dias, ou que um dia sim, um dia não? Eu sei que tem algumas suplementações que podem ser assim, né? Você colocar um pouquinho a mais e ofertar um dia sim, um dia não. Eu gosto de Ou não seguir como. Eu, eu gosto de seguir as recomendações oficiais, né? Uhum. Tanto o Ministério da Saúde como a Sociedade de Pediatria falam para suplementar 1 miligrama de quilo de ferro por quilo de peso do bebê ao dia. Então, se eles indicam assim, é porque tem os motivos, né? A vitamina D, por exemplo, dá para você suplementar uma vez por semana, né? Em doses maiores, mas lá na recomendação também fala, é por dia. Então eu sigo o que é recomendado. É mais seguro, né? Seguir essas recomendações, né? Do que. Isso, até porque, por exemplo, a gente não pode ultrapassar a UL, né, que é o Uhum. limite máximo de cada nutriente. Então, se você for prescrever a quantidade necessária para a semana, você vai estar ultrapassando. Então, você vai estar contra o teu código de ética. Só quem pode prescrever doses maiores são os médicos, né? Então, porque daí deixa de ser suplemento para ser talvez medicamento, né? A dose, a gente sabe, né, que o veneno só depende da dose. É verdade. Então, a gente só pode prescrever até o L. Então, cuidar com isso. Então, por isso que a gente vai fazendo por dia e não para a semana, para o mês, enfim. Entendi. E é melhor que seja após o almoço, né? Em uma refeição que tem uma fruta cítrica. Mas isso depois da introdução alimentar, no caso, né? Quando começa os 3 meses, tem que dar no horário que a mãe. Eu sempre falo assim, ó. Dê no horário que você vai lembrar, né? Se Uhum. for ficar especificando o horário, em que momento, é muita correria, né? As mães trabalham, cuidam de casa, né? Cuidam do filho, às vezes não dormem direito e muitas realmente esquecem de suplementar o bebê, né? Ficam 3, 4 dias sem suplementar. Então, todo dia acorda e dá, beleza? Todo dia acorda e dá, mesmo que não tenha fruta, dá. O importante é dar, né? É, porque com 3 meses não tem como, Exatamente, né? Ofertar junto com, exatamente. com uma comida.
Ficou mais claro essa parte para você? Ficou, nossa, ajudou bastante, ficou bem mais claro, porque essa, assim, era meu principal medo, né? Minha principal dúvida, porque tinha coisas que eu achava que a gente tinha que saber, né? Mas é igual você falou, o farmacêutico mesmo já vai saber. Vou procurar entrar em contato com outras farmácias também para ver como que eles fazem, né? Eu até estava conversando é, com uma farmacêutica e ela falou para mim que eles colocam, mesmo esse que tem sem gosto, ela coloca alguma coisa para amenizar ainda mais o sabor, né, forte do ferro, mas ela ainda disse que fica bem residual. Então É, aí eu e a questão da dosagem também, né, das gotas, né, eu achei também que a gente que tinha que saber quantas gotas, né, que a gente tinha que ofertar, né, mas é igual você falou, tem as duas opções, né, então me ajudou bastante. aham. Inclusive, Thay, é bem importante você explicar isso para a família, porque eu já tive problemas por causa disso, Uhum. tá? Eu fiz a suplementação para uma criança, enfim, aconteceu alguns problemas e a mãe colocou toda a culpa né, do que estava acontecendo com a criança dentro, né, a respeito da suplementação, que a suplementação estava causando aquilo, né? E aí, o que ela alegava era assim, porque ela não disse nem quantas gotas tinha que dar, ela nem sabia o peso do meu filho, né? Ela falava assim. E eu reforcei mais uma vez, é porque quem vai manipular o medicamento, o suplemento, é a farmácia, né? Então eu digo quanto eu quero que seu filho receba por dia, a farmácia vai manipular, né? Eu não posso dizer que ela tem que colocar X miligramas de um nutriente que às vezes dentro daquela cápsula não cabe. Eu coloco uma cápsula por dia, daí eu coloco 1.000 miligramas de cálcio. Dentro daquela cápsula não cabe 1.000 miligramas de cálcio, porque a farmacêutica já me explicou. Uhum. Então eu não posso interferir no trabalho dela. Ela sabe que vai ter que dividir em 3 cápsulas, né? Então a mãe justificava que eu não tinha nem falado a dose diária, né? Então sempre explicar bem, reforçar bem, né, essa parte para não ficar com problemas lá na frente. Reforçar o que é a nossa parte, né, de falar e o que vai ser responsabilidade da farmácia também, né? Isso, Porque eu exatamente. também que tem algumas farmácias, eu estava dando uma pesquisada também, que eu vi que algumas farmácias que não têm essa opção desse ferro sem gosto. Eu estava vendo Nem, que tem umas farmácias que não trabalham. nem todas têm, Uhum. isso com certeza. Mas aí você pode estar indicando as que têm e dizendo que existem outras farmácias, mas que não tem sem sabor, né? Uhum. E você tem mais alguma outra dúvida que eu possa estar te ajudando? A minha maior dúvida era essas. Ao longo do tempo, acho Vão que vir outras. eu acho que na prática, né, que a gente vê que tem mais dúvida, né? Agora que eu vou começar a entrar bastante em contato, né, com o público materno-infantil de fato, né? Aí eu Uhum. acho que agora as dúvidas vão começar a ir surgindo. E você tem já espaço para atender? Onde é que estão sendo seus atendimentos? Eu tenho um espaço para atender numa clínica de estética Uhum, e aí eu tenho parceria com uma biomédica e aí eu faço os uhum. atendimentos lá. É por isso que acaba sendo também vindo bastante emagrecimento, né? Porque é na clínica de estética, então às vezes o pessoal já une, né? Já fala, vou passar com a Nutri, né? Vou Sim. fazer um procedimento, e aí já une, né? Isso, dois. E, e aí, então, será que não seria interessante você ir buscando novos lugares para atender, onde faria a união com crianças, ao invés de adultos? E eu estava pensando em ver algumas parcerias também com pediatras, né? Que tem tudo a ver, né? Eu tenho uma Perfeito. também com uma loja de roupa infantil também. E Uhum, aí show. estou caminhando para isso, para que o público mesmo, né? Para que eu consiga trabalhar só com esse público lá na frente. E aí tá sendo dessa forma, eu tô fazendo assim. É, Uhum. o público materno infantil, eu estou tentando preferir atender online, né? Tá, Online, por porque quê? tem muitas gestantes também que são de longe e o meu consultório Hum, não fica tão perto para essas mães, né, virem. E aí eu estou atendendo elas online, por Ah, tá. preferência delas também. Então a maioria do meu público que é
materno-infantil, né? Assim, o pouco que eu tô atendendo de materno-infantil tá preferindo ficar no online. Entendi. Bom, Por mas conta de localização mesmo. sim, sim. Não, mas isso é maravilhoso, né? Não tem coisa melhor que atender online, né? Que não precisa se deslocar, não precisa pagar percentual e tudo mais. Mas comece a procurar outros parceiros que, quem sabe, Uhum. também disponibilizem o espaço deles para você atender, né? Para começar a vir as crianças por conta do espaço também e por conta dos parceiros. Então, essa transição tem que vir, tem que acontecer tanto no teu Instagram como na tua vida mesmo, né? No Então, você cada consultório, vez... é que eu vejo que eu sigo também alguns pediatras, né? Algumas bastante nutri-infantil. E aí eu vejo, né, que tem um espaço para criança, né, onde tem brinquedos, né, é tudo feito para as crianças, né? Se é só a criança, o lugar que é para gestante tem bastante, é um lugar bem característico, né? É, E lá exatamente. e lá a estética é um lugar bem característico para quem quer cuidar da parte, né, da beleza, emagrecimento, pele, Isso. cabelo. Então, a decoração vai conversando com o público que você vai atender, né? Isso realmente, assim, a gente fala que não, mas chama a atenção das mães. Você postar que você está atendendo num lugar todo lúdico, as mães brilham os olhos, né? Ao invés de Uhum. você postar que está numa salinha toda branca, então faz diferença, né? Isso porque várias mães já falaram assim, eu estava com outra Nutri, mas eu vi o teu espaço, nossa, eu resolvi marcar contigo. Não era nem por causa de mim, é por causa do consultório, né? Então, elas levam muito isso em consideração. E Ah, uma experiência que eu tive com uma pediatra, tinha 2 momentos da semana que ela não atendia, era segunda e quarta de manhã, e todos os dias depois das 18 horas no consultório dela. Então, eu atendia lá nos dias que ela não estava e todos os dias depois das 18 horas. Claro que não era o melhor horário do mundo, né? Ficar atendendo criança à noite, mas era o que eu tinha no momento. E foi super bom, porque como eu estava atendendo no espaço dela e eu pagava percentual para ela, né? A tendência era que ela me indicasse mais, porque seria benéfico para ela também. Então, seria interessante você... E não precisa ser só pediatra, tá? Porque a gente foca muito em pediatra, mas psicóloga infantil, né? nossa, Fono, doulas, obstetras, enfim, dá para pensar em qualquer profissional que trabalhe com o público que você também quer trabalhar. nossa, boa ideia, porque eu tava pensando inicialmente num pediatra, né? Que é o que a gente pensa primeiro, eu acho. Sim. Mas nossa, tem bastante outros profissionais que trabalham, né, com crianças, são especializados nisso também. E também eu tô pensando também em trabalhar com a parte da amamentação também, né? Fazendo o curso, essa área que eu gosto também. De Ai, eu sou apaixonada. Aham. Então, tu vai atender gestante, amamentação, bebê e criança. Por enquanto, é isso que eu tô pensando. Uhum. Aí, Na prática a gente vê, né? é. Mas por enquanto, o que eu tenho de ideia é isso. Que seja Show. amamentação, gestantes, introdução alimentar também. E você tem alguma dúvida sobre alguma dessas áreas, sobre a amamentação, por exemplo, que te vem à cabeça agora? Então, de amamentação, eu acho que eu até te perguntei na caixinha de perguntas, acho que até fiz uma pergunta para você, que a dúvida que eu tinha era se, por exemplo, uma consultoria, né, de amamentação tem que ser diferente do preço da consulta Ah, tradicional mesmo. Não sei se você lembra dessa lembro, pergunta, acho que foi eu que fiz. lembro. É assim, o que eu indico no início, né? Eu respondi ali, eu vou responder com mais detalhes. É a gente ir de graça mesmo, né? Porque como a gente nunca teve experiência com isso, né? Faculdade não tem, né? Pós-graduação tem a teoria, não tem a prática. Então a gente precisa aprender na prática antes de começar a cobrar, né? Então a gente vai, aprende na prática, encontra mães, ajuda a posicionar o bebê, ajuda, né? Enfim. Quando você começar a se sentir segura, você define um preço. Eu comecei aqui com 150, mas faz 4 anos isso, né? Então, assim, inflação já está lá em cima, acho que é até irreal esse valor para um atendimento que vai se domiciliar, sem hora para acabar, né? Aquela coisa, talvez você vá ter que retornar, enfim. Então, quando você começar a se sentir segura, eu indico de 200 para cima.
E depois disso, né, você vai fazendo o nome nessa área também, você pode ir aumentando, né? Eu fiquei com 290 por um bom tempo, esse ano eu aumentei para 350. Nesse valor, tá incluso o quê? Uns 2 atendimentos domiciliares. O primeiro, e caso eu precise retornar ou no mesmo dia para uma próxima mamada, por exemplo, ou no dia seguinte para ver se está tudo bem. E depois eu fico disponível no consultório a qualquer momento, caso ela queira vir para, se precisar pesar o bebê, que geralmente a gente faz esse acompanhamento para ver se está tudo certo, né? Quando a gente acha que tá pouco leite, a mãe acha, a gente reforça isso pesando e tudo mais, mas não que seja ultra necessário. É porque eu tenho a balança, não precisa se preocupar com isso agora, né? Mas o que eu digo assim, que se ela quiser vir uma vez por mês para ver se está tudo bem, tá dentro desse valor. Ah, legal. Legal, Entendeu? bom saber, porque eu tinha essa dúvida, né? Se é, é porque tem a ver, mas são serviços diferentes, né? Isso que eu não entendia no começo, que eram serviços diferentes. Eu achava que às vezes a mãe, né, que tá precisando, ela precisaria agendar junto numa consulta. Eu não Não, sabia que era serviço diferente. Eu não entendia que era diferente, né? Ela só querer uma sim, consultoria em amamentação ou e ela querer uma consulta nutricional, que são serviços, né? E é sim. legal isso, a parte que você vai na casa, né, do cliente, paciente, tem que ser mais ou menos próximo, né? Que não lugares longe, né? Não, tu não Talvez vai. online não daria certo Dá. também. Tá? Eu nunca fiz, mas eu me surpreendi com as alunas do método que já fizeram várias consultorias online, porque inclusive era tempo de pandemia, né? Ficavam receosos. Aí faziam videochamada, pediam para mostrar o bebê mamando, iam interferindo, né? Dando as soluções, e, enfim, e foi sucesso. Eu me Sabia surpreendi que com podia isso. ser online. Dá para ser. Claro que vai ter situações, né, que é importante a nossa humildade em dizer, ó, meu limite, né, de consultora, de forma online chegou. Agora eu acho muito importante você procurar alguém da sua cidade para te auxiliar. Então, as gestantes que você já está atendendo, você já pode oferecer a consultoria pré-parto de amamentação, né? E assim que nascer, você também vai estar ali dando suporte. Inclusive, você pode vender um programa de amamentação. Então, você vender desde o pré-parto e já os encontros do pós-parto. Fazer, tipo, Ai, não é legal. pacote, né? É um programa. E aí, No- você acompanha antes e depois. É bem legal. Nossa, muito legal. Eu não sabia disso, não. Pode Deixa eu sim, entender. deve. Então tá, tá. E tem mais alguma dúvida pra gente finalizar essa live? Foi Por tudo enquanto, esclarecido? muito obrigada pela ajuda. Ajudou bastante. Eu tava de olho para ver se eu ia ser chamada. Foi chamada, que bom. Ainda bem. Me ajudou bastante. Que